Você vai falar isso para todo mundo, porque estamos de volta com o nosso Mais Saudável. E presta atenção nessa frase, gente. Cerca de 68 mil pessoas morrem ao ano por causa do AVC no Brasil, segundo dados de 2014 do Ministério da Saúde. É a primeira causa de morte e incapacidade do país. E a gente falou isso logo no começo do nosso programa. E aí eu quero falar um pouquinho, a gente falou aqui de sintomas, de fatores de risco, daqui a pouquinho a gente vai responder as suas questões aqui também, tá? Mas aí eu quero saber, depois de um AVC, você já falou que isso não libera, pode acontecer um próximo AVC. Quais são as sequelas deixadas de um AVC, doutor? A depender da área comprometida do cérebro e do déficit que ele teve. Se, por exemplo, a metade do corpo direito ficou paralisada e ele não consegue entender ou não consegue falar adequadamente, essa vai ser a principal sequela e ele vai ter que tentar tratar isso aí através de fisioterapia, fono, TO, enfim, todas as modalidades terapêuticas, né, com o intuito de tentar minimizar esses déficits. Agora, tem paciente que tem uma área pequena de AVC, que gerou uma fraqueza, por exemplo, na mão. Então, ele vai ter que tentar reabilitar essa mão. Perda visual, raramente volta, né, após AVC. Então, a depender do local que foi comprometido, esse indivíduo vai ter a sequela. Perfeito. Vamos ver o Brasil que conversa com a gente através do nosso auditório virtual? Eita, coisa boa. Vem do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é a Francisca. Francisca, um beijo, minha princesa. Ela diz o seguinte, quanto tempo demora para a pessoa curar do AVC e voltar a trabalhar ou ela pode aposentar? Olha, vai depender muito do comprometimento inicial que ela teve do AVC e da recuperação que ela teve. Se realmente ela teve um dano neurológico muito grave, pode ser que mesmo com readaptações profissionais e laborais, ela não consiga voltar a trabalhar e ela tenha que se aposentar. O tempo de recuperação depende muito da gravidade e da reabilitação que o indivíduo faz. Existem pacientes que têm recursos para poder fazer essa reabilitação muito bem feita, ao passo que outros não têm. Então, a reabilitação é o principal e a extensão do AVC também nesse tempo. Ou seja, isso é uma coisa que não tem como precisar. Perfeito. Tá conversando com a gente aqui a Sheila Eduardo. Sheila, meu amor, um beijo, viu, princesa? Ela diz o seguinte, pauta fabulosa. Minha amiga teve um AVC hemorrágico cerebral e quais são os fatores principais para desencadear um AVC hemorrágico cerebral? Sheila Eduardo, São Paulo. Um beijo, minha princesa. Para quem tá ligando também a TV agora, eu acho que é legal, vale repetir esses fatores de risco. Ela falou aqui alguma coisa que me chamou a atenção. A questão a gente falou que são dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Então ela pergunta quais são os fatores de risco para desencadear o cerebral. O mesmo também acontece com o isquêmico? Os fatores de risco do isquêmico e do hemorrágico são praticamente semelhantes. Fora algumas alterações genéticas que favorecem mais o isquêmico, né? Agora, a hipertensão, o tabagismo, as dislipidemias, né, como o Dr. Ney bem colocou, são os fatores de risco principais para que ambos ocorram. Inclusive, formação e rotura de aneurismas, né? Aneurisma é uma dilatação sacular de uma artéria e o paciente que é hipertenso, tabagista, ele tem uma chance maior de ter a rotura disso aí, que também se caracteriza com um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico. Perfeito. Lembra de novo, para essa pessoa... Que é a Sheila. Sheila, que a causa mais importante é a pressão alta. Então, você tem que ter a sua pressão controlada. Então, muitas vezes, você não controla adequadamente a sua pressão, ou baixa ela demais, ou deixa ela muito mais alta do que necessário. Doutor, a pressão normal é aquela 12/8 que todo mundo diz? A pressão ideal é abaixo de 12/8. Abaixo? Abaixo de 12/8. O ideal da pressão seria 11,5 por 7,5. Tá. Ponto. De 12, 11,5 por 7,5 até 13,5, 13,9 por 14 por 8,9, você está dentro do limite que chamamos de pré-hipertensão, né? 12/8 até 13,9 por 8,9, antes de 14/9. Depois de 14/9 para cima, 16/10, 18/11, você já vai ter as outras classificações. O paciente que já tem déficit neurológico, tem alterações na circulação cerebral, ele já não pode ter uma pressão muito baixa, ele tem que ter uma pressão um pouco mais dentro do limite daquilo que é para uma pessoa normal, ele não pode baixar. Então, uma pessoa que já tem alteração vascular no cérebro, se ela tem uma queda de pressão,
ela vai ter dificuldade circulatória. Se ela tem um aumento da pressão, ela pode romper aquela artéria que já está fragilizada ou ter um aneurisma, seja ele de qualquer forma, e se rompe. Perfeito. Ó, Juliana Oliveira, 1892. Um beijo, Ju. Muito obrigada pela sua participação. Ótima semana, tá bom? Ele diz o seguinte: olá, Cissa, minha mãe tem pressão alta e quando a pressão sobe, ela sente dores na nuca. Isso é um alerta para o AVC? A pressão arterial, ela não costuma dar sintomas, por isso que ela é um matador silencioso, mata mais do que todas as guerras juntas. Quando você tem o sintoma da hipertensão arterial, eu diria para você que é um grande ponto, porque você já sabe que a sua pressão sobe, tá certo? Se é um alerta, é uma das causas, é a causa principal, mas não quer dizer que toda vez que você tem a pressão alta, você vai ter um AVC ou você vai ter um infarto. O sintoma é relacionado ao sinal e esse sintoma relacionado ao sinal é relacionado principalmente com o estilo da pessoa, com a doença que a pessoa já tem. Então, ela não pode estar relacionando. Tenho dor na nuca, sobe a pressão, vou ter AVC. Você tem predisposição, você tem uma chance de ter. Perfeito. Lembra que 1 a cada 6 vão ter AVC. É um número muito alto, né, gente? Ou um infarto. Ô, Euler, a gente está falando aqui, você já ensinou, a gente mostrou um VT super legal para prevenção, né? Exercício físico sempre. Agora, quando uma pessoa tem um AVC, enfim, muitas vezes, depois de um susto é que a gente acaba tomando uma nova depois vida. que o ladrão entra, que a gente quer fechar. É isso mesmo, boa essa. Depois que o ladrão entra, a gente quer fechar. Muito boa. Mas nunca é tarde, né? E aí, que tipo de exercício é legal? Como que deve ser feito essas séries, essas repetições para pessoas que estão voltando, que acabaram de ter um AVC, mas elas estão voltando, tentando modificar a vida? Claro, primeiro a gente tem que fazer uma boa associação, como o Dr. Diogo disse, né? Entender qual foi a área atingida, quais são as limitações, quais são as preocupações que esse indivíduo teve o setor do AVC acometido, né? Logo depois de entender e ter esse mapeamento, fazer com esse trabalho multidisciplinar, é que a gente vai conseguir dar um direcionamento. Mas, de uma forma geral, o que é muito importante que a gente faça é dar o fortalecimento para aquele grupo muscular que foi afetado, né? E também um trabalho cardiovascular, um trabalho respiratório, aeróbio, para que você consiga ter a certeza que a gente baixe esses riscos, esses fatores de riscos, né? Que talvez tenha sido isquêmico ou então algum tipo de fator ligado à pressão arterial. Então, reduzir esses fatores de risco para que a gente garanta que esse paciente não tenha novamente um quadro de AVC. Muito bom. Vamos falar com o Brasil? Pode chegar? Seja bem-vindo. Vem de São Paulo e é a Karina Brandão. Karina, meu amor, um beijo. Obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: meu pai teve AVC e não ficou com sequelas. Porém, eu sinto que ele está deprimido. Pode ter relação com o AVC? Pode. Pode por 2 motivos, né? Às vezes, a área comprometida do cérebro é uma área que a gente chama de silenciosa, ela não chega a gerar uma sequela ou o paciente se recupera da sequela, igual o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. E quando você tem esse comprometimento dessa região, você pode sim desenvolver um quadro depressivo do lado esquerdo, em virtude disso. Ou o paciente pode estar desenvolvendo uma depressão, que é uma doença extremamente comum, de forma concomitante, ou seja, pode ser uma situação que esteja andando de forma junta e não seja a causa. O AVC não tenha sido a causa, e sim eles andam de forma juntas. Ô, doutor, depois de um AVC, como que é um tratamento? O tratamento é para a vida inteira? Tem que tomar medicações? É medicamentoso? Como que funciona? Sim, é para a vida inteira, né? Primeiro tem que ter um acompanhamento com um cardiologista, porque realmente foi o que o Dr. Ney falou, a questão do coração. Você tem que ver se não existem fatores cardíacos diretos, né? Igual fibrilação atrial e outras patologias. Esse paciente ele tem que usar, na maioria das vezes, dentro do AVC isquêmico, antiagregantes plaquetários, dentre eles AS, clopidogrel. Muitas vezes tem que tratar colesterol elevado, que são as dislipidemias. E muitas vezes ele vai precisar de reabilitação contínua. Então, o cuidado, sim, é para o resto da vida. Mudar o estilo de vida, fazer atividade física. Então, sim, é uma coisa contínua para o resto da vida. Você falou do AS, é uma questão... Tem uma lenda aí que o AS afina sangue. É correto isso? É verdadeiro isso? Aí a pergunta que eu quero dizer, até veio na minha cabeça agora. Pessoas que tomam remédio, né, que são anticoagulantes, que afinam o sangue Sim. e tal, elas têm menos propensão a AVC, por exemplo, ou não? Olha, na verdade, são duas coisas distintas. O AS e os anticoagulantes. Como o Dr. Ney falou, a questão da fibrilação atrial, muitas vezes você entra
você lança a mão de anticoagulantes para evitar que o trombo se forme. Quando é um AVC que não é embólico, ou seja, não saiu um pedaço de trombo do coração e foi para o cérebro, você normalmente usa a aspirina, que é um antiagregante plaquetário e anti-inflamatório, diminuindo a chance de ocorrer a formação ou diminuir a chance de formação dessas placas de ateroma no interior das artérias. Então, sim, afina o sangue. Tem as indicações e as contraindicações, tem paciente que não tolera, tem paciente que tem hemorragia digestiva, então cada caso tem que ser individualizado. Perfeito. Eu vou para um rápido intervalo. Você aí, ó, não descola, porque eu volto para responder. Quer dizer, eles, né, os especialistas que aqui estão, vão responder as suas questões, tá bom? Eu vou e volto voando. Aproveita que ainda dá tempo. Pega o telefone e liga 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. E você sabe, né? Quem liga, quem participa, quem vem com a gente, quem fica sócio aqui do nosso Mais Saudável no momento em que a gente está no ar, olha só o que vai chegar na sua casa. Essa prancha aqui, ó, de Baby. Gente, sabe aquele cabelo Gisele Bündchen, aquele cabelo de celebridade, que você acha que custa uma nota para fazer e realmente custa uma nota para fazer no salão, né? Agora você quer fazer em casa, sem gastar dinheiro, rapidinho, com praticidade? Pronto, liga pra gente porque essa prancha vai chegar aí na sua casa e você vai ficar lindona, tá bom? Ainda dá tempo, então corre, porque no final do mês eu vou vir aqui, ó, tchá, 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 e vou sortear o seu nome, tá? Eu vou e volto rapidinho, voando sempre, né? Te deixando mais saudável, tá?